Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos começar juntos mais uma semana com muita informação. Então seja bem-vindo porque o seu AB1 está começando agora, nessa segunda-feira, dia 2 de junho. 11 horas e 49 minutos, vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Aí, para a gente começar, vamos dar uma olhada no clima aqui em Caruaru nesse instante. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, variando para momentos de céu parcialmente nublado, com chuvas rápidas. À noite, o tempo também deve ficar nublado. Nesse instante, os termômetros marcam 25 graus, hein? E a mínima não deve passar dos 20 graus aqui em Caruaru. Fábio Gomes e Priscila Martins estão com a gente ao vivo. Fábio vai dizer quais são os principais assuntos do nosso portal nessa segunda-feira. E olha, tem um registro de um homicídio no município de São José do Egito, um crime violento, hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almi, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse AB1 de começo de semana. E infelizmente esse é um dos destaques do G1 de hoje, Almi, um caso de violência registrado no sertão de Pernambuco e também que foi flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial do município de São José do Egito na noite do sábado. É possível a gente ver que um homem ele foi assassinado com golpes de machadinha enquanto estava dentro dessa festa nesse bar localizado no bairro São João. Esse homem ele chegou a ser socorrido para um hospital local, mas infelizmente devido à gravidade desses ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito. O autor desse crime também foi preso pela Polícia Civil e daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Muita violência, hein, Fábio? Priscila vai trazer orientações importantes para quem não fez a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo terminou na última sexta-feira. Priscila, um bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia, Fábio, e para todo mundo um bom dia que está acompanhando o AB1 nesta segunda-feira. Pois é, o prazo terminou na sexta e hoje, então, como o primeiro dia útil, né, depois do prazo, já começa a ser cobrada uma multa para aquelas pessoas que precisam entregar e não entregaram a declaração do imposto de renda. A gente vai conversar daqui a pouquinho com um delegado da Receita Federal que vai falar qual é a multa e como é o procedimento para aqueles que não declararam. Nós estamos falando ao vivo aqui da Receita Federal e já a gente conversa mais. Ok, Priscila e Fábio, até daqui a pouquinho. E o São João da capital do forró chegou aos espaços urbanos de Caruaru. O primeiro fim de semana foi de muita música, de muitos estilos e de muita gente aproveitando a nossa festa maior. Fechando em top linha. Seu coração bater, queimado por dentro. E também com a gente ao vivo tem Joel Almeida e Franklin Portugal. Joel vai falar sobre direito trabalhista, porque existem muitas perguntas sobre o chamado adicional noturno. É no AB Emprego, aqui no AB1, porque também tem as oportunidades do mercado de trabalho. Não é isso, Joel? Bom dia.
Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, um ótimo dia para você também que está com a gente aqui coladinho no AB1. A gente vai falar sobre as oportunidades de emprego, claro, para toda a região, e vamos falar também sobre o adicional noturno, que é um direito do trabalhador que trabalha, que tem essa jornada a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, um valor acrescido, somado aí ao salário, com 20% sobre esses horários. Mas isso para o trabalhador urbano, para o trabalhador rural, ele pode receber ainda mais. A gente vai entender mais daqui a pouco sobre esse assunto. Por enquanto a gente vai conversando, viu, Almir? Pode me chamar a qualquer momento. Volto contigo. Combinado, Joel. Franklin vai trazer dicas muito importantes para quem está estudando para concursos públicos, ou seja, tem orientações para que o desempenho apresente bons resultados ali, na hora de fazer as provas. Não é isso, Franklin? Bom dia. Muito bom dia para você, Almir, e um bom dia a todos que nos acompanham no AB1 desta segunda-feira. Essas dicas são muito importantes para ajudar muitos sonhadores a trilharem um caminho de sucesso, né? Muitas vezes, aqueles que já chegaram lá acabam reunindo, compilando um conjunto de orientações que são muito efetivas. Essas orientações compartilhadas acabam também abrindo as portas para estas pessoas, esses candidatos que querem ter uma carreira estável, salário, uma vida tranquila. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar falando mais, né, sobre estas oportunidades também viabilizadas pelos concursos públicos com orientações valiosas. Almir? É isso aí, Franklin e Joel conosco nesse AB1 abrindo essa semana. Até daqui a pouquinho, hein? Agora a gente vai para o intervalo e em instantes você vai ver que nesses 10 anos após o aparecimento do vírus da Zika, cresceu ainda mais a força das mulheres que se uniram para lutar pelo direito dos filhos que nasceram com microcefalia. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. Essas guerreiras aí, 11 horas e 55 minutos, a gente volta já. O seu AB1 está de volta, 11h58. Falar de São João agora, não é não? No sábado teve início a temporada de shows no pátio de eventos aqui em Caruaru. Um grande público foi conferir as atrações que fizeram a festa agora dentro da cidade. Dá só uma olhada. Uma noite ilustrada como um belo quadro perfeito, balão gigante e colorido e um céu de bandeiras que serviu para abrigar o público da grande festa. Uma composição perfeita que só um artista em plena inspiração como os nossos artesãos pode pintar. Uma festa que reúne vários públicos com estilos musicais diversos e que se transforma num festival de cores e ritmos dignos da grandiosidade da festa. No palco principal foi o som gostoso de se ouvir da Banda de Pífanos de Caruaru, orquestrada pelo maestro Mozart Vieira, que abriu de forma oficial o maior e melhor São João do mundo na edição de 2025. Na sequência, quem subiu ao palco foi o cantor Marando a Galera. O artista lembrou da época de escola e o início da carreira e a realização de cantar no maior São João do mundo. Eu estudei no Colégio Arnaldo Assunção, aqui de Caruaru, um colégio público. É um colégio integral, né? A gente ficava na escola de 7 da manhã, 7h45 até 5 horas da tarde. É uma felicidade imensa, é uma responsabilidade muito grande que foi nos dada, que foi abrir o São João de Caruaru. Um dia eu estava aí, onde essas pessoas estão, assistindo o show de outras pessoas. Eu me lembro no show que eu vi na Marília Mendonça, foi lotadíssimo, a gente quase não conseguia andar e hoje eu estou aqui cantando para toda essa galera aí, graças a Deus, tá dando tudo certo. Uma das atrações mais esperadas da noite, a baiana Ivete Sangalo fez o público sair do chão com toda energia e ritmo contagiante. Na preparação para mais um São João, Ivete citou as muitas peculiaridades que fazem parte dos festejos juninos e lembrou o seu tempo de criança. Eu, como nordestina, legítima, apaixonada pelo São João, acho que é um dos maiores privilégios do mundo eu poder estar no palco com grandes artistas do segmento do forró, fazendo uma coisa que eu amo e celebrando uma festa que é muito a nossa cara e que é a cara da minha vida, da minha infância. A minha infância
a primeira memória que eu tenho forte e emotiva da minha infância se relaciona com São João e com tudo que segue o São João. Os fãs da Baiana vieram de longe para acompanhar mais uma apresentação daquela que eles consideram como manhinha. Estão gostando do show? Muito! Chegaram que horas pra ver, Ivete? 5 horas da tarde! Vieram de onde? Daqui mesmo! Vieram de onde? Recife! Só pra curtir Ivete? Só pra curtir Ivete. Ela é única, é diva, é rainha! É o melhor show, Caruaru está fechando em top linha, viu? Te amo, Ivete! E a Baiana fez a galera levantar poeira. Na primeira noite da festa, não faltou animação. O público que estava ansioso por festa não parou de dançar um minuto. Intensamente curtiram a festa, que está só começando e vai até o final do mês de junho. Para encerrar a noite, muito forró com outra baiana, Solange Almeida, que antes de subir ao palco fez uma parada em outra estação. Apareceu no meio do povo, no polo da estação ferroviária. Mas se não valorizar, vai me perder. Pode ter a certeza, eu amo você. A cantora falou sobre os novos projetos e o repertório especial de São João, preparado especialmente para o período. O repertório também a gente deu uma mudada, deu uma incrementada. Eu acabei de lançar um projeto chamado São João, que foi voltado para o São João com grandes nomes que eu sonhava gravar, né? Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, Petrúcio Amorim. Pátio lotado e muita gente animada. Esse vai ser o cenário por aqui até o dia 28 de junho. São esperados 4 milhões de turistas em todo o período. E esse foi apenas um cartão de visita da festa mais nordestina de todas, que a cidade de Caruaru sabe fazer como nenhuma outra. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o São João de Caruaru aí nesse fim de semana. 12h04. Olha essa história agora, pessoal. Teve crime violento em São José do Egito, hein? Fábio Gomes está chegando ao vivo para contar essa história. Fábio, uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Infelizmente, Almir, esse é um dos destaques de hoje, sim. Um crime violento registrado na noite do sábado no município de São José do Egito, aqui no sertão pernambucano. Inclusive, a gente obteve imagens de segurança, de câmeras de segurança, que mostram o momento em que a vítima é atacada com golpes de machadinha por um homem que estava também nessa festa dentro desse bar, lá no município de São José do Egito, no bairro São João. Esse crime foi registrado pela Polícia Civil na noite do sábado, dia 31, e foi também na noite do sábado que esse autor desse crime, um homem de 35 anos, foi preso pela polícia em flagrante. Ao G1, a Polícia Civil disse que a vítima, identificada por Pablo, foi socorrida para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A motivação desse crime, até a última atualização da nossa reportagem, ainda não foi informado, Almir. Fábio, cenas de muita, mas muita violência aqui na nossa região, infelizmente. A gente vai até mudar de assunto agora para trazer outras notícias aqui relacionadas ao G1. Por exemplo, Fábio, tem informações de concurso público do TCE aqui no estado. Tem sim, Almir. A gente tem esses outros assuntos também mais leves aqui no G1 e como é segunda-feira, a gente traz essa oportunidade para quem busca aí melhor estabilidade no mercado de trabalho e também melhores salários. Para quem tem interesse nessa área dos concursos públicos, o TCE abriu 36 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para um concurso público que vai acontecer ainda esse ano. Os salários eles podem chegar a mais de R$35 mil e essas inscrições começam na quarta-feira e seguem até o dia 3 de julho. Elas podem ser feitas
feitas pela internet e acessando o G1, o pessoal pode clicar no nosso hiperlink, que é essa parte vermelha do texto, e ir direto para o site da inscrição. Para conferir todos os detalhes, é só acessar o G1, Almir. Isso, Fábio. E no G1 tem outras informações sobre concursos públicos, estou vendo aqui, inclusive em relação ao município de Belo Jardim. Exatamente, Almir. Para o pessoal aqui do Agreste, tem oportunidade para a Secretaria de Educação do município de Belo Jardim. Ao todo, são 100 vagas disponíveis aí para diversas oportunidades, como, por exemplo, professor de educação infantil, educador físico, psicólogo educacional, entre outros. Os salários eles podem chegar a R$ 4.800 e essas inscrições começam na partir da próxima semana. Acessando o G1, você pode conferir também todos esses detalhes e também os salários de cada uma dessas oportunidades e como vai acontecer esses processos seletivos para esse concurso público, Almir. Perfeitamente. Daqui a pouquinho você está de volta, Fábio? Volto sim, Almir. Até já. Até já. E a gente vai seguindo, porque é isso, o sonho de muita gente é ser aprovado em um concurso público, mas para isso é necessário esforço, dedicação e, claro, muito estudo. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo então com Franklin Portugal, que também está com a gente aqui nesse AB1. Franklin, boa tarde para você. Muito boa tarde, Almir, e uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente fala ao vivo do curso preparatório Professor Everton Mota aqui na Praça do Rosário, para falar justamente sobre a oportunidade ou as oportunidades que um concurso público pode oferecer, né? Vou aqui falar agora com o próprio professor Everton Mota. Primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui de novo. Prazer também. O que é que a gente pode falar de oportunidades que estão por aí para esses candidatos? Oportunidade boa aí que está com o edital aberto é a Polícia Federal, que trouxe aí 1.000 vagas com salário de 14 mil para agente e papiloscopista e de até 26.800 para delegado e perito criminal. A gente também tem aí o Tribunal de Justiça, que acabou de escolher a banca examinadora, é a IBFC, vai realizar um grande concurso aqui em Pernambuco. Tem a Polícia Rodoviária Federal, que tem previsão para o ano que vem, mas já é bom ir se preparando, porque é mais ou menos o período que uma pessoa leva para se preparar para um concurso dessa magnitude, né? Sem contar com os concursos municipais que estão abrindo aí. E aqui, pertinho, no Nordeste, a gente vai ter aí 1.000 vagas de Polícia Penal na Paraíba. Tá para abrir esse ano todas as áreas da segurança pública de Alagoas, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal, Polícia Civil, e a científica, né, que faz parte da Civil, então são muitas oportunidades esse ano. Em se tratando de dicas que são muito importantes, que dicas são importantes e valiosas para esses candidatos? Muito bom, veja. Primeiramente, o candidato tem que mudar de mentalidade, ele tem que acreditar que aquilo vai dar certo, porque a maioria se acha incapaz de conseguir diante das dificuldades que ele tem que enfrentar para ser aprovado. Então, o primeiro passo é mudar de mentalidade, o segundo é ter disciplina, acordar um pouquinho mais cedo e estudar todo santo dia. Terceiro é ter técnica. Porque estudar certo é bem melhor do que estudar muito. Muita gente pensa que estudar muito é que vai levar ele a ser aprovado. Mas o que vai levar uma pessoa a ser aprovada é estudar da forma correta. E, por fim, é bom que ele tenha um mentor, alguém que já foi aprovado, para poder acompanhar ele. Por quê? É tipo treinar. Treinar na academia sem um personal é uma coisa, o resultado vem, mas demora. Treinar com um personal já é diferente, o resultado é mais rápido. Então é bom que tenha alguém que já passou por essas etapas, que possa orientar ele, montar um cronograma, direcionar ele com metas de estudo, metas de revisão, simulados, resolução de questões comentadas para que ele possa treinar ali o conteúdo. E essas seriam aí as principais dicas para quem quer ser aprovado ainda esse ano. Conjunto de dicas aí que acaba resultando, né, dentro de um contexto de disciplina, né? Muito obrigado pela participação, professor Everton Mota, Franklin Portugal, para o AB1. Muito bem, vamos de AB Emprego agora, 12h, 10 minutos. A gente sempre começa a semana trazendo as vagas oferecidas pelas agências do interior do estado. Então, quem está chegando ao vivo é Joel Almeida. Boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde, uma ótima tarde também para você que está aqui com a gente aqui no AB1. Tem muita gente que sonha em conseguir um emprego, né? Está terminando a vida ali dos estudos, depois de muitos anos,
tem a tão sonhada independência financeira e tem muita gente que sonha em voltar para o mercado de trabalho para poder pagar as contas, ver uma vida digna. E aí, a boa notícia é que tem muitas vagas em aberto, viu? São mais de 600 vagas de ponta a ponta do estado. As agências do trabalho já divulgaram esse quadro. E outra notícia é que tem o AB Emprego para mostrar todas elas. A gente separou, claro, algumas dessas vagas. E eu convido você a pegar o papel e a caneta agora para anotar essas vagas ou já apontar a câmera do seu celular para tirar uma foto dessas vagas. Vai que se você se interesse por uma delas. Vamos ver agora. Em Caruaru tem 2 vagas para açougueiro, 2 para ajudante de carga e descarga, 1 para ajudante de pintor, 2 para atendente de lojas, 40 para atendente de lojas e mercados, 1 para auxiliar administrativo, outra para auxiliar de faturamento, 3 para auxiliar de limpeza, 10 para auxiliar de linha de produção, 2 para auxiliar operacional de logística, 2 também para balconista, 1 para cortador de roupas, 5 vagas para costureira, 2 para cozinheiro, 1 para eletricista, outra para forneiro de padaria, 4 para operador de empilhadeira, 1 vaga para padeiro, outra para promotor de vendas, 2 para soldador, 2 para vendedor interno e 1 para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem vagas para açougueiro, analista de logística, analista de RH, analista financeiro e atendente de lojas. 7 para auxiliar administrativo, 5 vagas para auxiliar de costura, 2 para auxiliar de cozinha. Também tem vagas para auxiliar de crédito, auxiliar de estoque, camareira e consultor de vendas. 2 vagas para cortador de roupas, vagas ainda para empregado doméstico, enfestador de roupas e estampador de tecido, 3 vagas para estoquista, 1 para fiel de depósito, 2 para gerente comercial. Tem vagas também para gerentes de compras, de divisão de pessoal, de marketing, de produção, de vendas e financeiro, além de 1 vaga para motorista entregador. Ainda há 11 vagas para oficial dos serviços gerais, 1 para operador de telemarketing, outra para operador financeiro, 3 para promotor de vendas, 1 para supervisor de telemarketing, 6 vagas para vendedor interno e 15 para vendedor porta a porta. Deu tempo para anotar essas vagas? Se não deu, pode ter calma, pode ficar tranquilo, porque daqui a pouco vai estar no Globoplay o jornal inteiro e você pode voltar ao jornal nessa parte aí das vagas. Caso você queira entrar agora, pode acessar o site do governo, que é o cedep.pe.gov.br, ou vir aqui na Casa do Trabalhador, onde eu falo. Nesse momento, a Casa do Trabalhador fica na rua Floriano Peixoto, 147, no centro, funciona das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. O bom é que não fecha para almoço. Vocês também podem procurar a agência de trabalho que fica dentro do Expresso Cidadão, no Caruaru Shopping, lá no subsolo do Centro de Compras. Almir, eu volto contigo. Tá certo, Joel. E daqui a pouquinho você está de volta ainda no AB Emprego com outras informações. Muito obrigado e até já. E olha só, pessoal, terminou na última sexta-feira o prazo de envio da declaração do imposto de renda, né? Assim, e quem perdeu o prazo precisa regularizar, claro, essa situação. Quem está chegando ao vivo com as informações é Priscila Martins. Oi, Priscila, boa tarde para você. Oi, Elmi, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Pois é, tem que ficar atento porque tem o prazo, né, para iniciar e o prazo para terminar. E quem não fez essa declaração, agora é fim de prazo. A gente vai conversar então com o Rafael Casimiro para saber, que é auditor da Receita Federal, o que fazer para quem não entregou. Deveria ter entregue, mas não entregou. E agora? É o que a gente chama dos retardatários, aqueles que esquecem, que deixam para a última hora, acaba não dando conta disso. Boa tarde. O que fazer, Rafael? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a quem está nos assistindo. O que fazer é entregar a declaração, mesmo sabendo que vai ter multa. Porque a pessoa que está obrigada a declarar e não faz, o CPF dela fica na situação pendente de regularização. Ou seja, gera uma série de transtornos. A pessoa não consegue movimentar a conta bancária, não consegue tirar empréstimo, emitir passaporte. Ou seja, é melhor fazer a declaração, mesmo pagando multa, do que deixar de fazer. Existe um valor mínimo de multa, né? O valor mínimo é R$ 165,74. Mas é obrigado a fazer porque senão o CPF dela fica nessa situação pendente de regularização, é semelhante à suspensão. Então é melhor fazer mesmo pagando a multa. E como é que faz para pagar essa multa? Quando o contribuinte faz a declaração que ele apresenta, o sistema já permite ele emitir o DARF, que é a guia de pagamento, e fazer o pagamento da multa.
Quer dizer, existem uma série de implicações, a principal delas é essa que você está explicando, sobre a restrição no CPF. E aí, para quem, por exemplo, é microempreendedor, para quem é um empresário, traz uma série de consequências, né? Sim, uma série de consequências. A pessoa não consegue tomar posse no concurso público, não consegue emitir um diploma, não consegue tirar um passaporte, fazer um empréstimo, ou seja, são muitos problemas. É melhor fazer, mesmo pagando a multa, do que deixar de fazer. Como é que está a situação aqui da nossa região? Você tem esses dados para a gente? Temos sim. A gente recebeu exatamente 51 mil declarações. Dentro do esperado, houve um aumento pequeno do número de declarações em relação ao ano passado, devido à correção da tabela do imposto de renda. Então, a gente acredita que aqui em Caruaru foi um sucesso. Então, tem poucas pessoas, de acordo com esses dados, que precisariam ter entregado a declaração e não cumpriu isso dentro do prazo, mas aí precisa fazer. Tem muita gente que procura contadores, né? Principalmente pessoas que têm poucas coisas para declarar, procura contadores e tal, mas isso também pode ser feito de maneira pessoal e sozinho, né? Sim, a maneira mais fácil é utilizar o aplicativo da Receita Federal, o aplicativo Receita Federal está no celular, e utilizar a opção declaração pré-preenchida. Assim, a maioria dos dados que já estão na base de dados da Receita já vai estar disponível para o contribuinte e a carga de trabalho vai ser bem menor. Então, gente, baixa logo o aplicativo da Receita Federal no celular para te ajudar, para auxiliar. Inclusive, essa deve ser as próximas dicas e orientações, porque, claro, a gente declarou o ano passado, que teve até a última sexta-feira, e esse ano todinho aí é preciso ficar atento para que no início do ano que vem as declarações sejam feitas dentro do prazo. Não é essa a orientação? Exatamente. A gente conseguiu um bom número de declarações pré-preenchidas aqui em Caruaru, 60%, mas o ideal é que mais pessoas utilizem essa funcionalidade. Ele recebe a restituição antes e reduz muito a quantidade de erros. Então, faça a sua declaração pré-preenchida para aquelas pessoas que têm assim a Gov, prata ou ouro. Ok, muito obrigada por essas informações tão importantes. Almir, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado pelas orientações, viu, Priscila? Valeu! E amanhã é dia do Minha Comunidade, aí a gente vai cobrar novamente a finalização das obras da APE 104 aqui em Caruaru. Lembra? Veja. O Minha Comunidade dessa semana vai voltar à APE 104 pela 4ª vez. Buracos, falta de acostamento são os motivos de nossa cobrança ao governo do estado. Será que a promessa de duplicação, que facilitará o trânsito e ainda melhorará a segurança, será cumprida? Já sabemos que a obra foi iniciada e chegou a hora de voltar para acompanhar a situação. Ver se tem gente trabalhando e se o cenário já anuncia soluções para a localidade. É no Minha Comunidade do AB1. Pessoal, e além dessa cobrança aí da APE 104, da BR-104, nós vamos mostrar mais uma demanda do Minha Comunidade que foi resolvida, hein? O Parque Ambiental Janelas para o Rio, aqui em Caruaru, finalmente foi entregue, hein? E nós fomos lá para conferir como é que ficou esse equipamento. A gente veio acompanhando e cobrando essas obras desde quando elas começaram. Por isso, é tão importante não desistir, né? E a gente não desiste mesmo. Então, amanhã você acompanha tudo aqui no seu AB1. Agora, meio-dia, 19 minutos. Elas enfrentaram o medo, lutaram contra o preconceito e viraram símbolo de coragem, resistência e muito amor. E nesses 10 anos, após o aparecimento do vírus da Zika, cresceu ainda mais a força das mulheres que se uniram para lutar pelo direito dos filhos que nasceram com microcefalia. Uma epidemia com duas faces. Foi a imagem das crianças com as cabeças pequenininhas que primeiro marcou o surto de microcefalia produzido pelo vírus da Zika. Mas foram as mulheres que engravidaram, adoeceram e passaram a dedicar o resto de suas vidas aos filhos infectados na gravidez. São elas que dão voz e visibilidade para um drama de saúde pública sem igual no mundo. Parece que a gente nada e morre na praia e não sai do lugar. E assim, a gente diz que a gente não mata um leão por dia, sabe? A mãe atípica, ela mata uma savana por dia. É tudo muito difícil. Então, se a mãe não se reinventasse, a gente ia ser atropelada pelo descaso, mais do que a gente já foi. Germana teve que ressignificar o nascimento do filho Guilherme com microcefalia e transformar a dor em ação. A ex-vendedora comercial se reinventou.
Se tornou líder de uma legião de mães que tem como missão de vida lutar pelos direitos dos seus filhos tão vulneráveis. Aprendeu a duras penas como chegar aos gabinetes dos políticos e das autoridades para agir em nome das crianças que não podem falar, não andam, muitas vezes não escutam e tiveram o desenvolvimento cerebral comprometido para sempre. Ou a gente mudava e aprendia como funcionava o esquema para construir políticas públicas e direitos, ou a gente era levado por essa onda da ignorância, da falta de sabedoria. A gente teve que aprender muita coisa e com muito sofrimento. A luta das mães é acompanhada desde o início da pandemia pela antropóloga Débora Diniz, pesquisadora da Universidade de Brasília. Essas mulheres só não foram esquecidas porque elas se transformaram em lideranças da própria causa. Elas formaram associações, elas ganharam voz, elas vão em qualquer espectro dos partidos para dizer: olhe para mim e olhe para as minhas crianças 10 anos depois. Mas elas foram e são insistentemente abandonadas pelas políticas públicas. E de onde vem a força para lutar, para permanecer na liderança? A gente se descobriu forte. A gente não é forte porque a gente quis ser forte, a gente foi obrigado a ser. As mães ainda não tinham se recuperado do susto, enfrentavam uma onda de incertezas, de previsões pessimistas, não tinham a assistência que precisavam quando decidiram juntar forças para criar um porto seguro. A União de Mães de Anjos é um espaço de acolhimento e, mais do que isso, é uma trincheira de luta. É nesta casa, doada por uma voluntária, que desde o início da pandemia, as mães juntam forças para buscar os direitos das crianças. Sob o lema "Ninguém solta a mãe de ninguém". Na época que eu conhecia uma, foi num mutirão de crianças com microcefalia. Ali, naquele momento, a gente estava totalmente perdida. Acredito que a maioria das mães, muito perdidas, sem saber o rumo que tudo ia dar. Mas com o passar do tempo, a união, né, que a gente formou uma com a outra, a gente passou a ser uma família. Logo no começo a gente passava mais tempo aqui do que em casa, então a gente cria um vínculo muito grande, então com certeza é uma família enorme. Aqui quando a gente encontra forças de uma mãe estar ajudando a outra, é onde a gente entendeu como a gente ia cuidar dos nossos filhos, né? Sabe aquela reunião de família onde todo mundo fica contando os dias para acontecer? Aqui também é assim. Vem pai, mãe, avó, tio, sobrinho, crianças. E eles sempre estão à procura de um motivo para celebrar a vida. Acompanhamos uma reunião festiva com bazar e comida farta. Elas festejam e lutam juntas. As crianças recebem uma pensão vitalícia de um salário mínimo por mês. Esperavam pela aprovação de um projeto de lei que tramitou por quase 10 anos no Congresso Nacional, que concedia uma pensão mensal com um teto do INSS que chega a R$ 8.000. O dinheiro ajudaria a custear parte do tratamento das crianças. A pensão foi vetada pelo presidente da República. Uma medida provisória foi criada, concedendo uma indenização de R$ 60.000, que ainda não se sabe quando será paga. Mas as famílias não desistiram da reivindicação principal. A gente só está falando de menos de 1.500 crianças no Brasil e é uma fila decrescente, porque não tem nascido mais crianças. Parece que essa epidemia e essa atenção internacional que o Brasil sofreu, parece que não serviu de nada, que nada aconteceu, sabe? Parece que essas crianças nenhum existe mais. A gente se sentiu assim, desrespeitada. É uma legislação de reparação, ela não pode ser chamada de ajuda. Quem é afetado por uma emergência sanitária não precisa de ajuda, precisa de justiça. O Estado brasileiro tem diante de si, nesse momento, a possibilidade histórica de reconhecimento sobre como cuidar dessas mulheres e dessas crianças, que é ao reconhecer de que é devida uma justa reparação. Em 10 anos, as mães conquistaram o respeito e a admiração
de quem acompanha de perto a trajetória delas. A conduta dessas mulheres em relação às crianças. Porque você vê, são casos assim muito ruins. Muito ruins. E elas permanecem ao lado e lutando por isso. Tá? Então, isso aí realmente é muito importante. Elas correm atrás do que essas crianças precisam, das medicações, das consultas. São mães solo, na maioria das vezes numa situação econômica desfavorável e que precisa de muita ajuda e muitas vezes não achou logo lá no início e ainda talvez agora. São lutadoras. São daquele tipo de guerreiras que não desistem nunca. Eu sempre digo assim, não brinco com a mãe, não. A mãe ela tem o poder de mudar o mundo, principalmente quando unidas. As mães, hein? Sempre elas, guerreiras por excelência. Agora é meio-dia, 27 minutos. A seguir no AB1, a gente vai falar sobre a prisão do cantor Leno Ferreira, vocalista da banda de forró Desejo de Menina. Ele foi preso depois de fazer um show na Paraíba, pessoal. O cantor é suspeito de um homicídio culposo depois de um acidente que deixou uma mulher morta em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão. Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história completa para você. A gente volta já, meio-dia, 27 minutos. O seu AB1 está de volta, meio-dia, 31 minutos. E olha essa história, pessoal. O cantor Leno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina, foi preso ontem na Paraíba. Ele é suspeito de envolvimento em um acidente que provocou a morte de uma mulher em Santa Maria da Boa Vista, no sertão do estado, em maio desse ano. Leno Ferreira foi preso logo depois de terminar um show em João Pessoa. Ele passou por audiência de custódia ontem e a justiça manteve a prisão preventiva. O cantor foi levado para o presídio do Roger em João Pessoa, até que a Vara Única da Comarca de Santa Maria da Boa Vista realize a transferência dele para Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, Leno tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Pernambuco, pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa. O acidente aconteceu no dia 5 de maio, em Santa Maria da Boa Vista. Na ocasião, um carro de luxo dirigido pelo cantor colidiu com uma van no quilômetro 116 da BR-428. Uma mulher de 33 anos, identificada como Tiara Freire, morreu. Outras 7 pessoas ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal informou à época que o carro de luxo bateu na parte de trás da van. Em seguida, a van capotou e o carro desceu a ribanceira. Leno sofreu ferimentos leves, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. A defesa do cantor informou que recebeu com surpresa o cumprimento do decreto de prisão preventiva e que vai buscar o acesso integral aos autos do processo para pedir a revogação da prisão. Agora, meio-dia, 32 minutos, a gente volta a falar sobre o São João. Ontem foi realizada a festa do Tareco e Mariola, que também faz parte do calendário das comidas gigantes aqui em Caruaru. E muita gente fez questão de ir lá provar essas iguarias. O segundo dia do São João de Caruaru começou cedo. Antes dos forrozeiros se dirigirem ao pátio de eventos para curtir uma noite repleta de forró, primeiro teve que dar uma passadinha em uma das inúmeras comidas gigantes. O domingo marcou a realização de mais um Tareco e Mariola gigantes, no Vassoural, berço do poeta Petrúcio Amorim, que fez dessas duas delícias o mote para uma de suas canções mais conhecidas. No local, uma mesa farta, pronta para ser apreciada, e o público todo animado, esperando ansioso para receber as guloseimas. Tareco e Mariola gigantes. As guloseimas por aqui dão um tom especial na tradição de um dos bairros mais famosos de Caruaru. As guloseimas que estão presentes, inclusive, na música, na poesia de Petrúcio Amorim.
Quem veio comemorar mais um ano da tradicional festa aproveitou para provar a iguaria e seguir fazendo parte da tradição e da história. É uma maravilha, todo ano eu participo. O maior prazer meu é estar aqui. É uma maravilha, uma festa muito bonita. A organizadora do evento, Dona Marta, conta da alegria de poder celebrar mais uma edição de uma festa que reúne tradição, história e forró. Um sucesso! Cada ano cresce mais a nossa festa. E o povão que está nos visitando, o povo do nosso vassoural, turistas em geral, é uma festa que cresce cada ano. Eu fico só feliz com isso. É claro que o forró, símbolo maior da festa em Caruaru, está no sangue e faz parte do evento. É uma cultura muito linda, não sei nem falar o quanto que eu gosto de forró. E o público pôde celebrar as tradições com tareco, mariola e muito forró. Bom, e agora está na hora de conferir a segunda parte do AB Emprego de hoje. Então vamos até Garanhuns, porque Leonardo Costa está chegando ao vivo com outras oportunidades na nossa região, no nosso interior. Boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1 desta segunda-feira, dia de busca de oportunidades. Cheguei um pouquinho mais cedo aqui na Agência do Trabalho e vi a movimentação. O pessoal está sim querendo um emprego para começar esse mês de junho aí, apesar de ter muita festa, mas garantir um emprego. Eu estou com a lista aqui com quase 130 oportunidades para Garanhuns e para outras 4 cidades. Vamos acompanhar. Em Arco Verde tem vagas para assistente de escritório, cobrador externo, cozinheiro, desenhista industrial gráfico e encanador. 4 vagas para garçom, 2 para mecânico de injeção eletrônica, 1 para pedreiro, 1 para supervisor comercial e 2 para vendedor braçista. Em Belo Jardim tem 2 vagas para ajudante de obras, 1 para armador de ferros e outra para auxiliar de limpeza. 2 para caldeireiro de manutenção, 1 para carpinteiro, 1 para eletricista, 2 vagas para motorista carreteiro, 2 também para pedreiro, 4 para pintor, 2 para soldador, 2 para técnico de refrigeração e 1 para técnico em segurança do trabalho. Em Bezerros tem vagas para atendente balconista, auxiliar administrativo e auxiliar de armazenamento, 2 para auxiliar de cozinha, 12 para auxiliar de limpeza, 2 para auxiliar de linha de produção, 1 para auxiliar de pizzaiolo, 2 para costureira, 2 também para cozinheiro, 1 para desenhista industrial gráfico, 6 vagas para garçom, 1 para operador de máquina de empacotar, 15 para operador de telemarketing, 8 para operador de vendas. Também tem vagas para pedreiro, recepcionista atendente, soldador, supervisor de seção de serviços gerais, técnico automotivo, técnico mecânico, vendedor no comércio de mercadorias e vendedor pracista. Em Garanhuns tem 1 vaga para agente de recrutamento e seleção e 1 para analista de recursos humanos, 5 para consultor de vendas, 1 para garçom, 4 para guarda de vigilância e 1 para técnico em manutenção de instrumentos de medição e precisão. Em Pesqueira tem 1 vaga para açougueiro, 2 para auxiliar de limpeza, 4 para embalador à mão, 1 para encarregado de frios, 4 para fiel de depósito, 3 para fiscal de prevenção de perdas, 2 para operador de caixa, 1 para pintor e 2 para repositor de mercadorias. São vagas aí para diversas áreas, ou seja, dá para você iniciar o mês com todo. A Agência do Trabalho aqui de Garanhuns fica na rua Amaury de Medeiros, no bairro Heliópolis. Os atendentes estão aqui a partir das 8 da manhã e a agência fica aberta até 1 da tarde. Ou seja, hoje daqui a pouquinho está fechando, mas amanhã cedo você pode vir buscar essa oportunidade. Almir. Valeu, viu, Leonardo? Boa sorte para todo mundo por aí também, não é? Todo mundo em busca dessas vagas. Valeu, bom trabalho para você, Leonardo. E olha, nessa época do ano, com as festas juninas, muitas pessoas trabalham à noite também. E para os trabalhadores que têm carteira assinada, existe o direito ao adicional noturno. Então, vamos entender melhor esse assunto. Vamos falar sobre direito trabalhista agora. Não é isso, Joel Almeida? Isso mesmo, Almir. Para
a gente entender mais sobre esse assunto, convidamos a advogada trabalhista Valéria Soares, que está aqui ao meu lado. Valéria, boa tarde para você. Queria que você começasse explicando para os nossos telespectadores, para quem está em casa assistindo a gente, como é que funciona o adicional noturno. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é quem tem direito ao adicional noturno? Todas as pessoas que trabalham no horário noturno. E quem são essas pessoas que trabalham no horário noturno? Para os urbanos, ou seja, para aquelas pessoas que trabalham na cidade, são aquelas pessoas que trabalham das 22 até as 5 da manhã. Para os rurais, aí a gente tem uma subdivisão. Aqueles que trabalham com a agricultura é das 21 às 5 da manhã e aqueles que trabalham com a pecuária é das 20 às 4 da manhã. Todas essas pessoas têm direito a um adicional noturno, que é esse adicional noturno, é um valor em cima do valor da hora trabalhada por cada pessoa. Existe uma maneira de fazer esse cálculo e quanto é para esses trabalhadores? Vamos lá. Como é que você pode fazer o seu cálculo para saber efetivamente quanto é que você tem que receber de adicional noturno? Você vai verificar se você trabalha 40 horas por semana ou 44. Se você trabalhar 40 horas por semana, você vai pegar o seu salário e vai dividir por 200. Nesse momento, você vai saber o valor da sua hora. Se você for urbano, você multiplica por 0,2. Nesse caso em específico, você sabe quanto é o valor da hora noturna, ou seja, desse adicional noturno. Já se você for um rural, você vai pegar esse valor, vai dividir por 200 e vai multiplicar por 0,25, porque o adicional do rural ele é maior do que o do urbano. Como é que você vai fazer isso direitinho? Soube quanto é o valor do seu adicional, que é o valor dessa hora, aí você vai pegar e vai multiplicar pelo número de horas que você trabalhou à noite e vai saber exatamente quanto é o valor do adicional que você tem que receber. Trabalha 44 horas, pega o valor do salário, divide por 220, multiplica esse valor da hora por 0,2 ou 0,25 e multiplica pelo número de horas trabalhadas noturno. E, além desses dois tipos de trabalhador, o rural e o urbano, quais são os outros trabalhadores que têm direito a esse benefício? Todas as pessoas que trabalharem na hora noturna têm direito ao adicional noturno. Seja essas pessoas, aqueles que trabalham por regime 12/36, aquelas pessoas temporárias, aquelas pessoas que estão trabalhando atualmente no São João, só tem que tomar cuidado com um detalhezinho. Você tem que verificar se o contrato que você fez, seja ele temporário, seja esse 12/36, ele não já comporta o valor do adicional, já que muitas vezes essa pessoa já trabalha apenas no valor da hora noturna. Mas verificando isso, e tudo tem que estar previsto no seu contra-cheque. Muito obrigado pelas informações esclarecidas pela Valéria Soares, que é a advogada trabalhista, que explicou sobre este assunto tão importante. Adicional noturno é um direito do trabalhador que trabalha das 10 da noite até as 5 horas da manhã. Tem que estar no contra-cheque. E para você que não está recebendo, pode procurar a Justiça do Trabalho. Eu volto contigo, Almir. É isso, é o nosso AB Emprego com Direito Trabalhista. Muito obrigado, viu, Joel? Bom trabalho para você. Vamos para o AB Esporte agora, porque teve personalidade esportiva prestigiando São João de Caruaru. Herbert Ramos está chegando aí para contar tudo para a gente. Hein, Herbert? Boa tarde para você. Olá, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no AB1. Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, tetracampeão mundial Bebeto, esteve aqui em Caruaru e falou com a gente. Vamos conferir. Eu sou cidadão pernambucano, tenho orgulho de falar isso. Cidadão pernambucano, recebi o título aqui do meu amigo. Então, estou em casa, né, cara? Estou muito feliz, apesar de primeira vez no Caruaru. E hoje vou estar participando dessa festa junina que todo mundo fala que é a melhor do Brasil, né? Estou me sentindo feliz aqui, minha esposa também sabe do quanto eu amo essa terra. Então, esse povo daqui, que eu tenho um carinho especial, tenho grandes amigos aqui. Bebeto, te aproveitando ainda, a gente tem um novo marco agora para a seleção brasileira, expectativa grande agora com essa chegada do Lancelotti. O que é que você imagina para a seleção para o futuro? Eu imagino melhor, porque, vou te falar, 24 anos que a gente não ganhava o Tetra, né? Vai para quantos anos agora? 24 anos. Olha como tem tudo a ver. Vai ser aonde? Estados Unidos, México e Canadá. Tem tudo a ver, velho. Grande Bebeto. Agora é o seguinte, a gente vai falar sobre a Série C do Brasileirão. O Retrô entrou em campo, né, Herbert? Jogou sim, Almir.
Aí a Fênix perdeu em casa para o Guarani e se complicou de vez na competição, viu? O Guarani abriu o placar no chute do Emerson, recebendo a bola, vai bater cruzado e o goleiro Fabian Volpe acabou aceitando esse chute. 5 minutos depois, o Rafael Bilu vai receber esse passe, entrar na área e bater sozinho entre os zagueiros do Retrô, mandando para a rede. Final, Retrô, que segue em má fase na Série C, 0, Guarani 2. Rapaz, tá vendo aí? E a tabela da terceirona, como é que ficou depois dessa derrota da Fênix, hein? Resultado muito negativo para o Retrô, Almir. O time de Camaragibe caiu na classificação e agora ocupa uma das posições na zona de rebaixamento. Vamos conferir? Porque aqui aparece o Retrô na 18ª colocação, já na zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos conquistados em 8 rodadas na Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro time fora é justamente o Guarani, que venceu o Retrô e aparece com 8 pontos, um início nada bom da Fênix na terceira divisão. Pois é, precisa renascer, hein? Enquanto há tempo. Meu caro Herbert, agora a gente vai falar sobre a Série D, a gente vai falar sobre o Central. Eu tenho certeza que o torcedor alvinegro agora está aumentando o volume da TV, porque a Patativa foi até a Paraíba e se deu bem, hein? Exatamente, Almir. A Patativa venceu e convenceu nessa rodada. Central venceu o 13 da Paraíba fora de casa. O Jô Santos, atacante Jô Santos, cabeceou firme e abriu o placar para o time de Caruaru. Aí você vê o primeiro gol. Depois, Leozinho foi derrubado na área, o juiz marcou o pênalti e Jô Santos, ele mesmo, bateu o pênalti, marcou o segundo dele no jogo e ampliou a vantagem. Já na segunda etapa, Jefinho fez grande jogada e tocou para o atacante Zé Arthur. Ele completou para o fundo das redes e definiu o placar. 13-0, Central 3, foi a maior vitória da Patativa em 2025, Almir. Pois é, e é uma vitória aí tão importante, não é? Tem até essa curiosidade, digamos, junina, né? O 13 lá de Campina Grande, o Central aqui de Caruaru. Quem é que faz o maior e melhor São João do mundo? A gente sabe, né? Aqui a gente sabe quem faz. E foi bonito ver o Central fazer, essa pintura também em outros territórios, em outros terrenos, nesse clima junino, com a alegria aí para o torcedor da Patativa, né, Herbert? Muito bacana, o Central vem muito bem na Série D e tinha essa questão de uma certa rivalidade e o Central acabou vencendo muito bem. Na próxima rodada de novo, viu? Tem Central e 13. Olha aí. Então vamos ver como é que ficou a tabelinha de classificação também, Herbert? Almir, o Central permanece na terceira colocação do grupo, mas abriu uma boa vantagem para os times que estão fora do G4 nesse grupo. A Patativa aparece aqui na tabela, terceira colocação, como eu falei, com 13 pontos. A novidade é que a vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação para a próxima fase, que é justamente o 13, aumentou. O 13 aparece com 9, Central com 13 pontos, 4 pontos de diferença, então a Patativa muito bem na Série D. E por falar em Série D, tem um momento para a gente acompanhar aqui na tela da TV Asa Branca os principais detalhes e as novidades dos times pernambucanos que estão em disputa nas divisões nacionais. Daqui a pouquinho tem o Globo Esporte com o Thiago Medeiros. Minha joia, conta pra gente quais são os destaques de hoje. Minhas joias amadas ligadas no ABTV, que campanha do Central nesta Série D, hein? O Central que, acho que nem o mais otimista do torcedor alvinegro imaginaria que o Central teria essa recuperação dentro da temporada. A gente vai estar mostrando aqui no Globo Esporte também a campanha do Santa Cruz, que é uma campanha assim de chegada, uma campanha esperada. A gente não aguardava nada diferente do Santa Cruz, pelo peso da camisa, pelo ambiente que o clube está vivendo, com a chegada da SAF. E o Santa é líder do seu grupo, que tem o Central como vice-líder. A gente vai estar falando muito da situação do esporte aqui no estúdio. Dani Moraes vai estar comigo, falar aí do Santa Cruz, mais uma tuia de coisa no nosso Globo Esporte, coladinho no AB1. Boa semana pra gente. Chegou junho, tá vindo São João e nada mais importa. Até já. Valeu, Thiago. Valeu, grande abraço para você e até já. É isso. Vamos aguardar então, né, Herbert? Exatamente. Vamos curtir o Globo Esporte coladinho na AB1 e também fica o convite para todo mundo dar uma acessada lá no GE
Caruaru e região e conferir os principais destaques do esporte regional. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Grande abraço, viu, Herbert? Valeu! Intervalo no AB1 e na volta, a gente vai mostrar como foi a noite de ontem no pátio de eventos aqui em Caruaru. Tem mais São João pra gente ver. Teve canirana, mastruz com leite, limão com mel e muita gente foi curtir as atrações, hein? Daqui a pouquinho a gente confere. A gente volta já. Então o seu AB1 voltou, agora meio-dia, 52 minutos. Vamos dar uma olhadinha no movimento do trânsito nessa segunda-feira aqui em Caruaru, comecinho de semana, e a gente está vendo um pedacinho do centro da cidade, a Rua Vigário Freire. Esses veículos aí saem da Capitão João Velho, é um cruzamento muito importante do centro de Caruaru, centro comercial, e a gente vê agora os veículos que sobem, né? No acesso à Avenida Rio Branco, por exemplo, ali pela Rua Vigário Freire. Muita gente circulando também aí pelas calçadas, e essa é a movimentação de momento aqui, ó, no centro da capital do Agreste. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Agora a gente fala sobre um caso de pessoa desaparecida. O Cícero Caíque Monteiro da Silva tem 20 anos, olha aí a imagem. Ele não foi mais visto desde a segunda-feira da semana passada. Ele continua desaparecido, a gente falou sobre esse caso na última quinta-feira. Cícero mora no município de Carnaíba, no Sertão, e se você tiver alguma informação sobre ele, entre em contato pelo 879-9904-0563. Agora é meio-dia, 53 minutos. Vamos com mais informações sobre o São João agora. O G1 Caruaru e região está voltando e tem outras informações sobre a nossa festa maior. Tem novidade na programação junina aqui em Caruaru, não é isso, Fábio? Tem sim, Almir. A Prefeitura acabou de anunciar, ontem à noite, aliás, que a cantora Priscila Senna vai se apresentar aqui no São João de Caruaru, no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga. A data do show dela será no dia 23, que é a véspera do São João, e na mesma noite ainda se apresentam o cantor Daniel, Mari Fernandes e Felipe Amorim. Isso é uma novidade que muita gente estava especulando nas redes sociais, que a Priscila Senna poderia ser uma das atrações surpresa. Foi confirmada, a programação agora fechada, e eu aproveito o espaço aqui para convidar todo mundo que está acompanhando a gente a conferir a programação atualizada do São João Caruaru desse ano, Almir. Muito bem, por falar em festa junina ainda, está circulando aí pelas redes sociais um vídeo bem bacana a respeito de São João de Caruaru, inclusive com o uso de inteligência artificial, né, Fábio? É isso mesmo, Almir. Esse clipe aí está repercutindo bastante nas redes sociais. Inclusive, muitas pessoas foram homenageadas. Inclusive, tem você, Almir, nesse clipe aí homenageado como uma das personalidades aí responsável, né, por difundir nosso São João aqui para vários municípios. Além disso, esse clipe ele é uma homenagem ao São João e também a várias outras personalidades importantes aqui da capital do Agreste. Ele foi produzido por inteligência artificial e é também embalado ao som da música Caruaru Explode de Paixão, do cantor Elifa Júnior, que é outra figura também muito conhecida aqui em Caruaru, principalmente pelas drilhas. Os idealizadores desse projeto, os publicitários André Medeiros e Gustavo Vilarim, eles confessaram com a gente aqui no G1, a gente tem uma matéria explicando aí como foi esse processo de criação, quantas visualizações esse clipe já teve. O spoiler, ele já passou de 500 mil de visualizações aí, e também a gente tem aqui outras informações que esse pessoal conversou com a gente preparou essa matéria bem bacana. Eu aproveito o espaço aqui do AB1 e convido quem está acompanhando a gente agora a conferir esse clipe completo que está disponível aqui no G1 e também a entrevista que a gente fez, tanto com o André quanto também com o Gustavo, Almir. Que legal, hein, Fábio? Que legal. Puxa vida, inclusive quando vi também nas redes sociais, mandei uma mensagem, claro, né, para agradecer a gentileza de estar entre tanta gente aí incrível. Ó, seu Onildo Almeida, aparece aí sorridente, Elifa Júnior, o rei das drilhas, ali também, ó, Azulão, Grande Azul, nosso pequeno grande, Acisão, sempre presente. E ó, quem tá ali, muito legal. Além dos nossos pratos típicos também, ó, Dona Maria do Bolo, seu Marcelo, arretado, bom demais. E eu fui lá agradecer também essa gentileza, né não? Esse carinho. Então valeu, Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Para você aí um bom trabalho e até amanhã, que a semana tá só começando. Obrigado, Almir, bom trabalho para você também. Até amanhã e uma boa tarde especial para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Joia, Fábio, valeu. E olha, falando em São João, a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha no pátio de eventos Luiz Gonzaga, com essas imagens ao vivo. Olha que vazio, nem parece, né? Sobrando espaço para todo lado. Claro, por essas horas é assim mesmo. Mas ó,
Ontem à noite tinha muita gente por lá, hein? Agora a gente vai conferir como é que foi a noite desse domingo no pátio de eventos. Vamos ver. A segunda noite do São João de Caruaru foi de muito forró e romantismo. Um grande número de pessoas esteve no pátio de eventos Luiz Gonzaga e o destaque foi para os casais de forrozeiros apaixonados. Caninana abriu a noite com um forró no maior estilo de vaquejada, trazendo sucessos da carreira e fazendo o público dançar com músicas que fazem referência à vida no campo e ao esporte dos vaqueiros. E ainda teve homenagem à capital do forró com um bonito solo da sanfona da música A Feira de Caruaru. Thaís Dias foi a segunda atração da noite do domingo. A cantora fez questão de abrir o show, reverenciando a cidade de Caruaru, e trouxe um toque romântico, além de sucessos que marcaram época. Thaís resumiu com gratidão a realização de estar no palco do maior São João do mundo. Acho que o maior sentimento que eu tenho hoje é de gratidão, primeiramente a Deus, por ter me dado essa oportunidade, né, de hoje estar pisando no maior e melhor palco de São João do mundo. Então, o sentimento é só de gratidão a Deus e a todo mundo que veio aqui participar juntinho com a gente. Na sequência da noite, a terceira atração a se apresentar no palco do Polo Luiz Gonzaga foi a banda Mastruz com Leite, uma das mais tradicionais do forró do país, que animou bastante o público. A banda cearense trouxe o seu repertório conceituado e já muito conhecido do público. Durante a entrevista coletiva, os componentes revelaram que a banda vai lançar mais um projeto, intitulado Mastruz Canta Gonzaga, agora no mês de junho. A segunda parte do nosso projeto, que a gente gravou recentemente, Mastruz com Leite, o filé do São João, vai sair a segunda parte agora dia 6 de junho, que é Mastruz com Leite Canta Luiz Gonzaga. E fora vem outros projetos aí mais na frente. Em relação à estrutura, a festa tem ganhado formatos cada vez mais dedicados a atender às necessidades do público. A energia do público em Caruaru é tão grande que entre uma atração e outra, o público não quer ficar parado e continua dançando. Pensando nisso, espaços privados como esse foram criados para, de forma exclusiva, shows acontecerem durante uma troca e outra de atrações no palco principal da festa. O local conta com espaço amplo, ornamentação temática, praça de alimentação, segurança privada e o conforto que tem agradado quem optou pelo acesso, que pode inclusive ser adquirido em vários pontos da cidade para qualquer noite das festas. Poxa, gostando demais, muito organizado, não tem o que reclamar, tá perfeito. Bom pra curtir com os amigos. Poxa, demais. Quem não adquiriu tem que vir aqui o quanto antes. Tô gostando muito, espaço bom, organizado, público massa, banda boa, adorando. São João pra curtir com a família. Pra curtir com a família, pode vir. Clóvis veio acompanhado para curtir inclusive as apresentações de Mastruz com Leite e Limão com Mel. Vim pro show de Mastruz com Leite e Limão com Mel, sou muito fã. Tá de parabéns à prefeitura, todo mundo, a muita organização, a polícia militar, todo mundo. Uma festa segura e organizada. O último ritmo da noite foi o forró romântico da Limão com Mel, que encerrou em grande estilo a segunda noite do primeiro final de semana do São João de Caruaru, que tá só começando. Nós temos a honra de sermos uma banda dos anos 90, né? Então são 3 gerações que a Limão com Mel vem abraçando aí os fãs e agradecendo por todo carinho, sobrevivendo com muito sucesso, graças a Deus.
Esse São João está só começando, essa semana também, então o seu AB1 desta segunda-feira está terminando agora. Mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, aqui na telinha da Asa Branca. Valeu, gente, tudo de bom e até lá!